Vamos abrir a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí, encontre Mateus capítulo 26. Nós leremos a partir do versículo 36. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa angústia mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem, descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Quantos de vocês já tinham lido essa passagem bíblica alguma vez na vida? O Getsêmani é um lugar emblemático, um jardim que fica nos arredores de Jerusalém. Daqui a alguns dias eu e mais 40 e poucas pessoas, com a graça de Deus, estaremos orando exatamente nesse lugar, e eu tenho certeza que de novo será uma grande experiência. É um lugar de oração até hoje. Mas aqui Jesus estava vivendo talvez o dia mais sombrio da sua vida até então. Quem aqui nunca sentiu o coração apertado? Quem aqui nunca viu o sono fugir no meio da noite, porque os pensamentos ruins eram mais rápidos do que a lógica, e a angústia, então, parece que dominava todas as suas emoções. Eu acho que dificilmente haja alguém nesse auditório ou nos acompanhando pela internet que não saiba o que seja angústia. Coração apertado, às vezes até doído. Muitas vezes ela nos vem porque nós estamos desestabilizados, desestruturados, emocionalmente vulneráveis, espiritualmente fracos. Mas ela vem também sobre os que estão firmes, sobre aqueles que estão equilibrados, que estão vivendo uma vida de comunhão com Deus. Porque a angústia, em muitas ocasiões, é uma imposição. Ela é resultado dos ventos que sopram sobre nós, das ameaças da vida, dos prognósticos ruins que despertam a ansiedade. E dizem que nunca houve uma geração tão refém da ansiedade quanto a nossa. O fato é que a angústia, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, um desafio constante num mundo desordenado como esse em que nós vivemos. Todo mundo passa, vez por outra, por tempos angustiosos. Até Jesus passou. É interessante porque, às vezes, nós pensamos em Jesus como alguém tão estável, e de fato ele era, tão firme, tão convicto de sua identidade, de sua autoridade. Nós sempre pensamos que ele tinha pleno domínio sobre as situações, e como Deus, sim, ele tem. Mas lembre-se que ele se fez homem. Se fez homem
para viver as nossas dores, entre elas as angústias. E nem mesmo Jesus estava isento. E esse texto, mais do que qualquer outro, é uma demonstração disso. Não creio que tenha sido a única vez em que o coração de Jesus se apertou. Acho que em outras ocasiões, embora a Bíblia não dê o foco nisso, mas eu fico pensando, puxa, quando Jesus foi a Nazaré, a cidade onde ele cresceu, e começou a pregar, e os nazarenos o rejeitaram e queriam matá-lo. Como deve ter ficado o coração de Jesus, tendo que fugir do lugar onde ele viveu tantos anos. Ou muitas vezes, percebendo a dureza do coração das pessoas, percebendo que havia sempre gente à sua volta tentando enredá-lo, puxar o seu tapete, quando ele estava ali simplesmente para servir e abençoar as pessoas. Ele não estava isento dessas coisas. Aliás, é isso que faz com que ele seja um sacerdote, um sumo sacerdote confiável para nós, porque tudo que nós passamos, tudo que nós experimentamos, ele também experimentou, mas diz a Bíblia, sem pecar. Diga, sem pecar. Enfim, Jesus está aqui, como eu disse, no momento mais angustiante, porque a cruz já está mostrando a sua sombra. Ele sabe que logo vai ser preso, humilhado, maltratado e finalmente crucificado. Todos os horrores que se sucederam a esse momento de oração são indescritíveis, por mais que nós tentemos e que os próprios evangelhos nos deem muitos detalhes do que aconteceu a Jesus, ainda é pouco. E para muito além do sofrimento físico e emocional que lhe esperava, Jesus se angustiava porque ele sabia que o Pai, veja bem, o Pai eterno, aquele que sempre foi um com ele, lhe viraria as costas por causa dos nossos pecados, porque ele estava assumindo-se maldição por todos nós. Então tudo isso produzia um pavor em Jesus Cristo. Aquele que sabe tudo iria experimentar aquilo que ele não conhecia. A solidão de Deus. Que coisa. E aí está Jesus muito vulnerável. Mas nessa manhã eu quero olhar para como Jesus se portou nesse dia, para de alguma forma tentar ajudar você, quem sabe lhe dar um manual aqui, que lhe ajude a se portar ou a vencer tempos de angústia. Sabe, quando você não está tendo controle sobre as suas emoções, quando a tristeza parece mais forte do que tudo mais que você tem para colocar no altar, há uma forma de vencer esses momentos. Sim, há uma forma de vencer esses momentos. Em primeiro lugar, saiba que você é normal. Se você hoje está aqui com o coração pequeno, apertado, você é normal. Você é gente. E ainda bem que Deus ama a gente. E ainda bem que Cristo veio morrer por gente como nós. E ainda bem que o Espírito Santo é chamado de o Consolador. Aquele que está conosco mesmo nos momentos mais sombrios. Mas a postura de Jesus aqui nos ensina algumas coisas que, algumas delas podem parecer até básicas demais, mas que em tempos de aflição, às vezes nós nos esquecemos ou desprezamos e por isso nós temos mais dificuldade de atravessar por aqueles vales. Olhando para o comportamento e para as palavras de Jesus aqui, no dia mais difícil da sua vida, eu digo até então, porque o que viria depois seria pior ainda, porque aqui Jesus está vivendo a expectativa ruim de algo, mas a seguir ele viveria a realidade. Olhando para a sua postura, eu aprendo algumas coisas. E a primeira delas, querido, é que em tempos de angústia nós precisamos
orar mais do que de costume. Parece muito óbvio falar isso, né? Às vezes eu estou preparando uma palavra como essa, tentando ouvir de Deus, fazendo as minhas anotações, e eu penso, mas será que eu realmente preciso falar isso? Todo crente deveria saber que orar é sempre a primeira atitude em qualquer situação aflitiva. Mas embora nós saibamos, é muito comum que quando a angústia vem, nós recorramos a tantas muletas e nós não nos apresentemos diante daquele que de fato pode aliviar o nosso coração e quem sabe inclusive resolver aquilo que está produzindo angústia em nós. Nós lemos aqui que naquela noite no Getsêmani, Jesus orou mais de uma vez, ele várias vezes, pelo menos 3 vezes, ele se separa para estar diante do Pai e colocar a sua aflição. E sabe por que a oração é tão importante? Eu penso que em momentos difíceis, quando nós estamos assim, abalados, a oração, ela é essencial, na verdade, a primeira de todas as atitudes que precisamos ter. Porque é na oração que nós acessamos a presença daquele que pode resolver qualquer situação. Se há um lugar onde não existem impossíveis, é na presença de Deus. Deus não conhece essa palavra impossível. Então, quando nós buscamos a Deus, e claro, você há de concordar que, embora seja verdade que muitas vezes a angústia aparece em nós e parece não ter causa, na maioria das vezes ela é resultado de alguma ameaça da vida, de algo que está acontecendo, que nos apresenta um prognóstico ruim. Então nós nos angustiamos por aquilo. Pois bem, quando nós estamos com medo do amanhã, com medo do que vamos viver, vamos para a presença do Senhor, e é aí na presença do Senhor que nós temos uma possibilidade de ver o caminho sendo mudado. É na presença do Senhor que nós entendemos que mares fechados podem se tornar um caminho para aqueles que creem. Mas a oração vai para além de resolver os nossos problemas. Eu nem sei se o maior benefício da oração seja a resposta de Deus em relação ao que provoca a nossa aflição. Porque a oração é a única maneira real de nós entrarmos em comunhão com o nosso Pai. E a comunhão com o nosso Pai é mais importante, é mais rica do que aquilo que Ele pode fazer por nós. Alguém aqui concorda com isso? Talvez você ainda precise descobrir o que significa de fato comunhão. Porque a oração não é um simples derramar do coração, no sentido de dizer, Deus, eu preciso disso e daquilo outro, resolve os meus problemas. Oração não é monólogo, oração não é reza, oração é conversa, oração é diálogo. E o Deus que ouve, como é bom termos um Deus que ouve, amém? Quantas vezes só o fato de eu poder desabafar, às vezes, irmãos, nós estamos como panelas de pressão, nós estamos assim, em ebulição dentro de nós, parece que nós vamos explodir, parece que até o nosso físico não vai suportar. E aí nós vamos para a presença de Deus, fechamos a porta, buscamos um lugar onde estejamos a sós com Ele. E ali sem medo de nos despir, sem medo de mostrar a nossa fraqueza, sem medo de chorar, nós dizemos o que estamos sentindo. E só o fato de desabafar, só o fato de chorar, mas não chorar simplesmente, chorar na presença de alguém que nos entende, chorar e desabafar na presença de alguém que conhece o nosso coração, só isso já alivia a pressão que às vezes está nos massacrando. Eu de vez em quando digo que as lágrimas, elas são a linguagem, elas são a expressão daquilo que a gente não consegue falar.
Tenho certeza que muitos de vocês compreendem o que estou dizendo. Há momentos em que, seja de alegria, seja por alegria ou seja por dor, nós não temos palavras. E então choramos. E quando nós choramos na presença de Deus, a Bíblia diz que as nossas lágrimas são recolhidas num odre. O Senhor valoriza cada lágrima nossa. Então nós temos o abraço do Pai. Se você nunca sentiu isso, você precisa sentir, e talvez para isso sirvam as angústias. Você ser abraçado pelo Pai. Ninguém pode lhe abraçar como o Pai. Ninguém. A pessoa que você mais ame nessa terra, a pessoa que mais lhe ame nessa terra, não tem a capacidade de te dar tanto conforto e confiança. Quando você entra na presença de Deus e você permite que Ele receba o seu fardo. O próprio Jesus disse: quando vocês estiverem cansados, sobrecarregados, oprimidos, venham a mim, me busquem, e eu os aliviarei. Portanto, em tempo de angústia, eu quero pedir, sabe, ao invés de murmurar, ao invés de buscar a solução no Google, normalmente a primeira coisa que fazemos quando saímos de um consultório médico com algum diagnóstico ruim, é procurar o Google, não é? Para ver o que significa realmente aquilo. Às vezes ajuda, às vezes piora tudo, irmãos. A minha sugestão é que quando você tiver um motivo para se preocupar, você entre na presença de Deus e ore. Ore mais do que de costume, seja sincero. Na presença do Senhor, nós podemos entrar e devemos entrar sem máscaras. Porque a nossa religiosidade não vale nada para Ele. E ali nós podemos dizer como estamos. E ali nós podemos ser renovados pela sua graça. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele dá uma instrução tão prática: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente devia pregar isso no espelho de casa. Não andem ansiosos. Não, Paulo não está condenando o fato de que nós tendamos para a ansiedade. Ele também era gente como nós. Mas ele está dizendo: toda vez que a ansiedade quiser dominar as suas emoções, vá para a presença de Deus e coloque pela oração e pelas súplicas, com ações de graças. Coloque tudo diante dele. Você vai sentir uma paz que não é normal. Você vai sentir uma paz que não é racional, não é lógica, não é necessariamente porque as circunstâncias mudaram. Às vezes elas continuam lá e até pioram. Mas a paz de Deus guarda o coração de vocês e a mente. É no lugar de oração que nós encontramos isso. Você lê a sua Bíblia, e há livros que são quase, que pelo menos na sua maior parte, orações registradas de homens angustiados. O livro de Salmos, o principal deles, não é? No Salmo 25, só como uma amostra, mas eu poderia ler inúmeros outros textos. Nós vemos um homem de Deus orando e dando o seu testemunho. Ele diz no versículo 15: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Então veja, querido, que quando nós temos esse acesso, e agora temos pelo sangue de Jesus, a primeira coisa que precisamos fazer é usá-lo. Em tempos de angústia, ore mais do que de costume. Em tempos de angústia, gaste mais tempo com Deus. Amém? Há um salmo cuja âncora é
o salmista dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Um homem angustiado. Esse salmo é atribuído aos filhos de Coré, se não me engano. E entre as respostas que ele mesmo procura dar ao seu coração, como que explicando a angústia que estava se apoderando do seu coração, ele diz: eu sou como a corça que geme, que brama pelas correntes das águas. Quando irei e me apresentarei diante de Deus? Às vezes, a angústia que nós estamos sentindo é, na verdade, originária de um distanciamento. Sabia que tudo pode estar bem na sua vida, as coisas organizadas, as finanças, a saúde, a vida familiar, e ainda assim você ser apanhado por esse sentimento ruim, de vazio. E quando acontece dessa forma, às vezes a resposta está no fato de que você se distanciou do altar, de que você, embora continue frequentando a igreja, fazendo os rituais, participando das coreografias, ouvindo as palavras, você mesmo não tem se apresentado diante de Deus, e isso gera um vazio no seu coração. A figura que o salmista usa, ela é perfeita, porque a corça é um animalzinho, um antílope, que ela, claro, como todo ser vivo, ela precisa de água para viver. E quando ela não encontra as águas, ela fica em desespero. E ela emite um ruído, ela tem um gemido que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Porque ela está dizendo: eu não tenho água, eu vou morrer. Ela está gritando isso. E quando o salmista diz: eu sou como a corça, é porque, de fato, quando nós nos afastamos desse lugar de comunhão com Deus, é mais do que religião. Então um vazio começa a tomar o nosso coração e às vezes nem percebemos de onde ele vem. Então não se esqueça disso, em tempos de angústia, ore mais do que de costume. Mas a história do Getsêmani me ensina também que em tempos de angústia eu devo buscar irmãos para repartir o peso comigo. Em tempos de angústia eu preciso ser humilde o suficiente para reconhecer que eu preciso de apoio. E nem mesmo Jesus se absteve disso. A Bíblia diz aqui no versículo 37 que, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, ele começou a entristecer-se, a angustiar-se, e disse-lhes: então a minha alma está profundamente triste, numa angústia mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Então vejam que Jesus não está no Getsêmani apenas para buscar a Deus, sim, principalmente para buscar a Deus. Mas ele não se priva de chamar os seus amigos íntimos, de chamar os seus discípulos mais próximos, e não apenas pedir que eles lhe ajudem em oração, mas de compartilhar a sua alma com eles. Jesus aqui não está fazendo uma oração, ele está falando com Pedro, com Tiago, com João: eu estou profundamente angustiado, eu preciso de apoio nesse momento da minha vida. E sabe, queridos, talvez sejam justamente esses tempos difíceis que nos levem a perceber o quanto vale ser igreja, que nos leve a perceber o quanto vale construir relacionamentos profundos na casa de Deus. É por isso que nós insistimos com aqueles que estão chegando, para que não se contentem em fazer parte de um auditório dominical. Se você é só parte de um auditório, você não tem amigos. As pessoas não sabem o que você está vivendo, não saberão, não poderão ser um suporte, não poderão levar com você as suas cargas. É tão importante que nós levemos a nossa experiência religiosa, eu prefiro a palavra espiritual, para mais além do que isso. Que nós construamos pontes,
que nós tenhamos amigos íntimos na casa de Deus. E por que na casa de Deus? Porque se nós firmarmos amizades profundas fora da casa de Deus, nós não vamos ter o apoio completo que precisamos nesses momentos. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus não vai nos dar o que precisamos. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Bem-aventurados são os que têm amigos. Ainda há 2 semanas eu ministrava aqui para vocês e falava da angústia de uma viúva que se viu sob a perspectiva de ver os seus filhos serem levados como escravos porque ela tinha uma grande dívida. Quem estava aqui naquele domingo? Essa palavra está disponível para você, como todas as outras, em nosso canal no YouTube. Vale a pena receber essa porção. Mas aquela mulher que tinha um problema insolúvel do ponto de vista natural, justamente nesse momento mais difícil, ela tem em primeiro lugar um profeta a buscar. Ela chega para Eliseu e diz: eu fiquei viúva, o meu marido morreu, mas você conhecia ele. Você não é um estranho para nós, você sabe que o meu marido temia ao Senhor. Mas para além disso, a orientação de Deus para ela através do profeta foi que ela angariasse vasilhas vazias. Ela tinha que fazer isso com a sua vizinhança. Eu acho muito interessante, falei naquela noite, naquele dia aliás, o fato de que ela conseguiu muitas vasilhas no dia em que ela precisava de apoio. E deduzi aqui com vocês que se ela encontrou tantas portas abertas é porque ela construiu amizades. É muito importante que você construa relacionamentos. A vida da fé, a fé cristã não pode ser vivida a solo. Nenhum de nós foi feito autônomo por Deus. Nós somos membros de um corpo, membros uns dos outros, diz a palavra. Dependemos uns dos outros. E como é bom e como é importante que quando nós nos sentimos frágeis, pequenos, oprimidos, nós tenhamos irmãos com quem nós possamos dizer: eu estou me sentindo assim, ore por mim. Amém? Em Isaías 41, versículo 6, parece que tem uma direção do que deveria ser a nossa vida em relação uns aos outros. Diz assim: cada um ajuda o outro. E diz a seu irmão: seja forte. Que seja assim nessa igreja. Cada um ajuda o outro. Cada um diga ao seu irmão: seja forte, eu estou com você. É verdade que os discípulos de Jesus estavam aqui extremamente cansados e eles dormiram. Eu não creio que, embora o Senhor os repreenda por isso, né? Mas eu de fato não creio que era um desinteresse. Os seus olhos estavam pesados. Eu não sei os dias anteriores como tinham sido, mas o fato é que Jesus buscou esse apoio. Em Provérbios 17, 17 diz o seguinte: o amigo ama em todos os momentos. O amigo é um irmão na adversidade. Na outra tradução diz: na angústia se faz o irmão. E aqui cabe, eu estou lhe ensinando a se portar no meio da sua angústia. Estamos aprendendo com Jesus. Então, no dia da angústia, chame os seus irmãos. Mas como é importante, eu acho que vale a pena fazer esse anexo aqui, esse adendo. Como é importante que nós também sejamos pessoas empáticas. Que nós também sejamos pessoas que sentem a dor do outro. Que quando aqueles que estão à nossa volta, e principalmente qualquer um, na verdade Jesus sentia compaixão até pelos estranhos, até pelos inimigos. Mas especialmente aqueles que Deus conectou à nossa vida, nós precisamos ter um coração que responde, que diz: eu estou aqui. Porque tudo o que nós semeamos, nós colhemos também. Se nós semeamos desinteresse no dia em que precisarmos, talvez não encontremos as vasilhas vazias necessárias, não é? É muito importante, irmãos, que nós sejamos companheiros quando alguém está vivendo o seu drama. Às vezes não temos nem o que dizer, mas simplesmente a nossa presença, simplesmente uma palavra que seja respaldada pela verdade. Olha, eu estou orando por você. Tudo isso Deus usa para trazer uma estabilidade no coração que está instável.
Amém? Então, não se esqueça, em tempos de angústia, busque irmãos para repartir o peso. Eu não estou falando de pessoas que querem entregar os seus fardos para outras pessoas. Acho que também vale falar isso, porque há gente que não quer ser curada, alguém que não quer ser livrada das angústias. Há pessoas que querem viver pedindo esmolas de generosidade alheia. E não é esse o propósito de Deus, não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre você se vitimizar diante das pessoas, esperando que alguém sempre carregue os seus fardos. Você não vai crescer assim. Então há dois extremos. Um extremo é daquele que quer deitar numa maca e ser carregado o resto da vida, que nunca se levanta. Esse é um extremo. O outro extremo é daquele que na angústia não procura ninguém. Isso é orgulho. Quando nós precisamos, nós temos que recorrer àqueles que Deus colocou à nossa volta. E entre eles aqui estão seus pastores, tá bom? Nós estamos aqui para ajudar você a vencer tempos tenebrosos. Mas a experiência do Getsemane também nos ensina que em tempos de angústia, nós devemos alinhar a nossa vida com o propósito de Deus. Tempos de angústia vêm para nos desafiar a buscar entender o que Deus quer fazer. Aqui no versículo 39, e também essa expressão é repetida, diz que Jesus, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, o que Jesus está fazendo aqui é não apenas pedindo ajuda para vencer a opressão interna que ele estava experimentando, mas Jesus está pedindo: Pai, alinha o meu coração com o teu. Eu quero a tua vontade, ainda que eu não entenda a tua vontade, ainda que a tua vontade seja desconfortável, eu quero a tua vontade. E sabe, irmãos, nós, às vezes, quando estamos passando por grandes problemas, nós costumamos nos perder em perguntas do tipo: por quê? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sendo injustiçado? Por que eu estou enfermo e a medicina diz que não há como resolver esse problema? E os porquês, nesse sentido, eles nos levam para mais fundo no buraco. Talvez seja mais sábio nós perguntarmos a Deus: para quê, Senhor? Qual é o teu propósito em que eu viva esse momento da minha vida? O que o Senhor quer gerar em mim? Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma verdade, você crê nisso? Então, se todas as coisas cooperam para o meu bem, inclusive aquelas que me afligem, eu preciso compreender qual é o propósito, aonde Deus quer me levar, o que Deus quer fazer. Às vezes o que está acontecendo e gerando angústia no meu coração é, na verdade, um empurrão de Deus para que eu mude a direção. Outras vezes o Senhor quer me tornar mais sensível, mais dependente. Eu estou andando aí pela vida com o nariz muito empinado, eu estou acreditando muito em mim mesmo, e então o Senhor permite que as minhas fragilidades se manifestem. E ao invés de me sentir assim injustiçado por Ele, eu devo perguntar: Senhor, qual é o teu propósito? Se isso veio para cumprir uma vontade, então eu quero me alinhar a essa vontade. Um dia o Senhor confrontou, foi a conversão daquele homem, Saulo, e Deus usa uma palavra para Saulo que às vezes eu acho que Ele quer usar para nós também. Jesus disse a Saulo: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É um palavreado meio difícil da gente entender, mas deixa eu tornar isso mais fácil. O que Jesus está dizendo é: Paulo, pare de espernear. Sabe, pare de resistir ao que Deus quer fazer na sua vida. Simplesmente se desarme, simplesmente se entregue, simplesmente se renda. E se a angústia, a mais terrível angústia, terminar nos levando
para um alinhamento com o que Deus quer fazer, então ela terá valido a pena. E quem sabe lá na frente nós digamos, bendita angústia. Bendita angústia. Amém? Sabe, às vezes nós precisamos passar por certos processos de mudança de mente. E nesses momentos, então, é isso que devemos buscar. Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, tão conhecidos, o apóstolo Paulo diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Ou seja, passe você pelo que estiver passando, seja uma oferta no altar, entregue-se a Deus, deixe Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. E no versículo 2 ele completa dizendo, e não se amoldem ao padrão deste mundo. E nós podemos ler essa frase de muitas maneiras, mas uma forma de ler é: o mundo quer conforto, o crente quer alinhamento. Preste atenção, o mundo quer conforto, mas o crente deveria querer alinhamento com a vontade de Deus, ainda que as sendas que nós tenhamos que passar sejam desconfortáveis. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, meu Deus tem para mim uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Você precisa ter segurança disso. E é justamente nesses momentos em que nós nos alinhamos. Em Jeremias, o Senhor faz questão de dizer, e bom seria que você guardasse essas palavras na sua memória. O Senhor diz, Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Diga amém. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Escute uma coisa, tenha segurança disso. Deus nunca quer o seu mal. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga, Deus nunca quer o seu mal. Nunca, nunca, nunca. Tenha confiança no seu amor e caráter. Então, se você está vivendo um tempo difícil, simplesmente busque se alinhar com Ele e dizer, Senhor, qual é a tua vontade para mim? E sim, muitas vezes a vontade de Deus para nós aqui, experimentemos renúncias e até mesmo perdas. Mas se é a vontade de Deus, no fim, tudo termina bem. Ele tem um futuro para você. Amém? Bem, em tempos de angústia, e eu acho que o que eu vou falar aqui pode ser bem corroborado com algo que o Gabriel, pastor Gabriel, que está aqui na minha frente, pregou na última semana lá no Campus Oeste, que eu também indico para que você receba essa ministração. Em tempos de angústia, vigie para não ser tentado. O que foi que eu falei? Em tempos de angústia, vigie para não ser tentado. Versículo 41, Jesus chama os seus discípulos e diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E tem tudo a ver com aquele momento. Claro que vigiar e orar faz parte, sabe, dos nossos cuidados cotidianos, mas quando estamos angustiados, nós precisamos vigiar mais. Porque a angústia nos vulnerabiliza. O que eu quero dizer é que a angústia pode nos tentar ao desespero. A angústia pode nos tentar às decisões precipitadas. Quanta gente não estragou a sua vida porque tomou uma decisão baseado no que estava sentindo.
Alguns estão, na verdade, dando cabo da sua vida. Ou você acha que uma pessoa que se suicida por esporte? Não, essa pessoa está profundamente angustiada. Ela só tomou a decisão errada a partir da angústia. Então, cuidado, se você está vulnerável, não tome decisões, a não ser que Deus lhe dê uma direção. Muitas vezes, é quando nós estamos assim, oprimidos, que nós, nós extrapolamos, melhor dizendo, extravasamos na violência, na grosseria, tratando mal os outros, ferindo outras pessoas. Há gente que, quando está angustiado, recorre ao pecado. Há homens e mulheres que mergulham na pornografia, porque estão vazios, estão angustiados. É por isso que Jesus diz: vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. Sabe, o momento é difícil, então permaneça mais sóbrio. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, está escrito: portanto, estejam com a mente preparada. Faz assim, ó. Eu preciso estar com a minha mente preparada. Amém? Às vezes o coração pode estar instável, mas você precisa estar com a sua mente preparada. A maioria das nossas batalhas são vencidas na mente. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Equilibre-se e vigie. 1 Pedro capítulo 5, do 7 ao 9, lancem sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quantos reconhecem que Jesus tem cuidado de nós? Sim. Estejam alertas. Veja bem, quando Pedro diz lance sobre Jesus a sua ansiedade, ele não está nos isentando de permanecer alertas. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, você não é o único. Satanás é esse oportunista. Eu me lembro de uma cena que eu vi muitas vezes na fazenda. Um bezerrinho recém-nascido, ainda com restos de placenta no seu corpo, e logo então os urubus se acumulavam, porque se eles pudessem bicar aquele animalzinho recém-nascido, ainda frágil, que mal conseguia se sustentar em suas pernas, se eles conseguissem abrir ali uma ferida naquele momento, então eles o matariam e comeriam toda a sua carne. Então os vaqueiros, meu pai, tinham que ficar atentos a isso. Às vezes não era um bezerrinho recém-nascido, era uma res já madura, mas doente, fraca, com alguma ferida. Então, eu olho para essa cena e vejo Satanás assim, ele fica à espreita, esperando momentos em que nós estamos vulneráveis, para nos fazer propostas, para propor que nós vendamos o nosso direito de primogenitura. Jesus está dizendo: se você está angustiado, vigie. Vigie. Você precisa mais de conselho nessas situações do que em qualquer outra situação da vida. Não tome decisões sozinho. Amém? A última coisa que eu queria falar com vocês aqui, que é tão importante, e que eu aprendo com Jesus, é que em tempos de angústia nós precisamos enfrentar os nossos desafios. No versículo 45 e também no 46 nós temos a atitude de Jesus após orar, após compartilhar sua dor com seus discípulos,
Após alertá-los sobre a necessidade de vigilância, depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos, vem aí aquele que me traiu. Ou seja, Jesus agora se levanta para enfrentar aquilo que ele estava temendo até então. Porque em muitas ocasiões, nós vamos precisar enfrentar as situações. Em outras, não. Buscando a Deus e equilibrando nosso coração no altar e na comunhão com os nossos irmãos, nós vamos ver o horizonte se abrindo e tudo se resolvendo. Mas certamente haverá momentos em que, depois de buscar a Deus, você vai ter que encarar os gigantes. E a prostração, escute aqui, a prostração, ela é muito bem-vinda diante do Senhor. Quando nós estamos frágeis, nós precisamos nos prostrar, nos render, mostrar toda a nossa fraqueza diante de Deus e até mesmo diante dos nossos irmãos. Mas uma vez que nós nos prostremos, uma vez que nós sejamos banhados pela graça, um dia o apóstolo Paulo foi reclamar de Deus, diante de Deus, dizendo: Senhor, tem um espinho na carne que me perturba, me fere. Eu já orei 3 vezes para que o Senhor me livrasse disso. E o Senhor parece que não responde a minha oração. Aí Deus resolveu responder e disse: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Levanta daí, você já tem o que precisa. Você já tem a minha graça. Sabe, eu penso que a graça é a ação de Deus para além do nosso limite. A graça, ela não vai entrar de uma maneira plena enquanto nós estamos nos nossos limites. Você precisa ir aos seus limites, você precisa fazer tudo o que está ao seu alcance, a não ser que Deus lhe diga: parado, ok. Mas faça tudo o que está ao seu alcance e espere na graça. Porque quando chegar o seu limite, Deus vai operar em seu favor. Sempre foi assim. Mas chega uma hora em que depois de orar, em que depois de nos abastecer dessa paz sobrenatural, nós precisamos nos levantar e enfrentar a situação. Porque do contrário nós vamos ficar prostrados, e prostrados nós vamos ser engolidos. Você se lembra do povo de Israel, encurralado diante do mar Vermelho e tendo os exércitos de Faraó no seu encalço? E o povo clamou ao Senhor. Está certo, tinha que clamar mesmo. Mas chega uma hora que Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Não é mais tempo de ficar clamando, prostrado, apavorado. É tempo de se levantar e marchar. Mas Senhor, tem um mar na nossa frente, marche. E quando você se levanta, Deus abre o mar. Então, no tempo da angústia, nós precisamos também, além de mostrar diante de Deus e de quem a gente confia a nossa fraqueza, nós precisamos nos levantar e enfrentar a parada. Você está aí para enfrentar a parada mesmo. Às vezes vem a depressão e você não tem força para se levantar. Eu lhe entendo, mas eu preciso lhe dizer: levante-se. Levante-se. Provérbios 24:10 diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Não vacile, o Senhor está com você. Amém? Jesus se levantou dali, ele enfrentou algo que nenhum homem poderia enfrentar. Porque, como eu disse, foi para muito além da humilhação, do martírio, para muito além das dores, dos chicotes, da coroa de espinhos, da cruz, do desprezo, do escárnio, da solidão. Jesus enfrentou o desprezo de Deus. Deus, o Pai, teve que desprezá-lo por causa dos nossos pecados. Muito duro, mas ainda bem que ele enfrentou. Ainda bem que Jesus saiu do Getsêmani e foi ao Calvário.
Pense nisso. Ainda bem que Jesus passou pelo Getsêmani. Talvez se ele não tivesse passado pelo Getsêmani, ele não teria força para ir ao Calvário. No Getsêmani ele se abastece. No Getsêmani ele se expõe ao Pai. Mas depois ele se levanta. E ele enfrenta tudo o que tem que enfrentar pelo extremo amor que ele tem por todos nós. Não foi fácil. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Todos nós sabemos que ele venceu. Todos nós sabemos que terminou bem. E sempre termina bem na vida daqueles que amam ao Senhor. Sempre termina bem. Não importa o que você tenha que passar. Sempre termina bem. Portanto, eu termino essa ministração dizendo: ainda que você se angustie, não pare, avance, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. É possível que essa palavra atinja em cheio a necessidade de alguns de vocês que estão vivendo tempos de profunda angústia. Então pronto, você tem um manual, você tem uma forma de se portar e você vai vencer isso em nome de Jesus. Mas talvez você não esteja vivendo isso, mas pelo menos pode guardar essa mensagem no coração, porque ninguém passa pela vida sem angústias. Eu tenho as minhas, tive as minhas, terei as minhas. E eu só quero estar firme. Vocês se lembram das duas orações mais importantes que eu os ensinei a fazer 15 dias atrás? A primeira é: Senhor, livra-me. A segunda e mais importante é: Senhor, fortaleça-me. Senhor, me dá estrutura para que, se vier o dia mau, eu permaneça firme. E depois de ter feito tudo, o Senhor me encontre no meu lugar. Amém? Aleluia. Um Deus que nos ajuda nas nossas angústias. Esse é o nosso Deus. Feche os seus olhos, nós vamos ser ministrados numa canção. Por que você não entra numa comunhão pessoal com o Pai agora? Não conversa um pouco com Ele sobre a sua vida, suas dores, suas estruturas. E logo na sequência nós vamos orar juntos. Eis-me aqui, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou.
em mim o teu querer. Talvez essa seja a oração mais profunda que uma pessoa pode fazer. Senhor, o teu querer, não o meu, o teu querer, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero orar com todos vocês, eu quero orar por aqueles que estão angustiados nesses dias. Mas antes eu gostaria de orar com alguma pessoa que esteja aqui entre nós e eventualmente ainda não tenha entregado a sua vida a Cristo. Sabe, todas essas coisas que você ouviu, elas só funcionam com gente que pertence a Deus. Você precisa ter um Deus a quem você serve. Você precisa ter um Deus diante do qual você se apresenta. Isso não é uma coisa assim compulsória, você já nasceu com isso. Não, você precisa decidir. Assim que enquanto a igreja está orando por salvação, e o momento da salvação é um momento de guerra espiritual, muitas pessoas querem se entregar a Cristo, mas Satanás prende, sabe, o preconceito religioso, tanta coisa acontece. Então eu peço que a igreja ore agora por salvação, por libertação. Mas eu gostaria de perguntar a alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a sua vida de verdade a Jesus, nunca decidiu ser um servo ou uma serva de Deus e quer fazer isso agora, reconhecendo Jesus como seu Senhor, seu dono, seu Salvador. Se você quer tomar essa decisão, por favor, aí onde você está, levanta bem alto a sua mão para que eu possa lhe ver e orar com você. Eu estou vendo ali uma mão levantada. Quem está entregando sua vida a Jesus? Levanta bem alto a sua mão. Lá atrás também. Talvez você um dia fez essa decisão, mas fraquejou, voltou atrás. Você está longe dos caminhos do Senhor. Você abandonou a igreja, ou até frequenta a igreja, mas você sabe que você está distante. Você precisa se reconciliar com Cristo. Não espera a angústia chegar, faz isso agora. Será que há alguém nessa manhã que precisa voltar para Deus? Estava longe e quer voltar para Deus? Levanta também a sua mão. Mas por que eu tenho que levantar a minha mão? Não é que você tenha, que Jesus disse que aquele que o confessar diante dos homens terá o seu nome confessado diante do Pai que está nos céus. Eu quero pedir que essas pessoas que levantaram sua mão venham aqui pertinho de mim. Alguém da igreja vai acompanhá-los. Vem rapidinho aqui. Pode vir, querido. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o que diz a palavra de Deus. Sabe, dizer: Jesus, eu estou aqui, eu te quero, é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Que bom ver alguns jovens tomando essa decisão. Vocês vão orar comigo, tá bom? Eu vou ajudar vocês a orar. Depois, isso é só que nem carro que pega no tranco. A gente empurra, depois você vai sozinho. Porque orar é a coisa mais simples do mundo, é conversar com Deus. Você deve sempre conversar com Deus. Lá na sua casa, não precisa estar num templo, não. Podem vir, queridos. Se você trouxe algum visitante, pergunte para ele se ele não quer entregar a sua vida a Cristo. Às vezes ele só precisa de um apoio. Então vamos orar, você vai repetir comigo essa oração. Diga assim: Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu morreste na cruz e derramaste o Teu sangue para perdoar os meus pecados. Hoje eu Te entrego a minha vida, Te entrego o meu passado, meu presente e o meu futuro. Eu Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. A partir de hoje eu vou andar contigo, e eu sei que nenhuma condenação pesa sobre mim, porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha para mim aqui, ó. Sabe o que está acontecendo com vocês?
Senhor está passando a régua. Já ouviu essa expressão? Passa a régua. Cancela tudo. Sabe quando você vai pagar a dívida e o cara pega assim a promissória, sei lá, o contrato e rasga? Pois bem, é isso que está acontecendo. Sua vida está zerada. Mas quando alguém se entrega a Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, vem habitar nessa pessoa. Então, querida, essa angústia enorme que quis dominar você, ela perde hoje o seu poder. Porque Jesus Cristo, o príncipe da paz, e o Espírito Santo, que é o Consolador, está entrando na sua vida agora. E uma paz que excede o entendimento vai se tornar a partir de hoje a sua realidade. E agora você tem também irmãos, sabia? Na hora do perrengue, na hora da angústia, você não precisa ficar só. Você tem uma família, você tem gente com quem você pode compartilhar suas dores. Quer conhecer uma parte dessa família? Então olha para trás, ó. Dá uma olhada para trás. Sejam bem-vindos, a luz de Deus está entrando no coração de vocês. Vida nova em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu pedir uma coisa aqui para vocês, para todos vocês. Recebe abraço como se fosse desse povo todo, tá bom? Mas saiam aqui, olha, nessa porta ao lado. Levem aqui, por favor, vocês que estão no apoio, aqui ao lado, para que essas pessoas possam receber uma oração pessoal. Aleluia, salvação. Não tem nada mais importante do que salvação, amém? Mas agora eu quero orar por você. Eu quero orar para que esse espírito de consolo e de fortaleza domine o seu coração. Eu não vou chamar aqui para não fazer mais um movimento, mas eu quero te dar oportunidades. Você está vivendo dias de muita angústia, dias de coração apertado, dias de assalto de pensamentos ruins que você não domina. E nessa manhã você quer colocar tudo isso diante do Senhor. E você quer a ajuda dos seus irmãos. Então, aí onde você está, levanta a sua mão. Você que está angustiado por algo, diga para Jesus, diga para Ele: Senhor, eu estou angustiado. Fala para Ele, fala o motivo. Se você sabe o motivo, fala, pode dizer. Jesus disse ao Pai: Pai, a minha alma está angustiada. Irmãos, a minha alma está angustiada. Eu quero orar com você. Meu Deus, nós vivemos num mundo tão desordenado pelo pecado. Temos que enfrentar tantas aflições e dores. Mas ainda que nós passemos por esse vale de sombra e morte, o temor não vai nos dominar. Eu quero orar por esse meu irmão, essa minha irmã que está em angústia, Senhor. Ó Deus, ajuda-o na sua angústia. Venha com a tua graça agora, eu te peço. Derrama da graça, abraça essa pessoa, Pai. Faz ela sentir o calor do teu abraço, a segurança do teu abraço. Deixa o ouvido dela ouvir a tua voz, dizendo: descansa, filho. Descansa, filha. Eu estou no controle de tudo. Espírito Santo, derrama aquela paz que excede o entendimento. Eu te peço em nome de Jesus. Eu quero repreender o poder da depressão, da ansiedade, da síndrome de pânico, toda enfermidade que vem para estabelecer a angústia como Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu ordeno que perca a sua força agora, diante da presença real do Espírito Santo nesse lugar. Meu Deus, eu coloco os problemas. Muitos desses irmãos estão vivendo angústias porque eles têm situações aflitivas diante de si. Faça milagres, meu Deus. Abre portas para aquele que está encurralado. Abre um caminho no meio do mar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço mais que isso. Se é teu propósito que essa pessoa passe por um
por um caminho difícil, dá-lhe toda a coragem que ela precisa, para que ela se levante em frente e saia vencedora, como sempre é o teu propósito, meu Deus. Eu abençoo o teu povo com paz, em nome de Jesus. Levanta bem alto a sua mão, todos vocês. Não me ouça dizendo isso, ouça Jesus dizendo isso, tá bom? Ele só vai usar a minha voz, mas é Ele quem te diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Amém? Simplesmente isso. Você tenha paz, creia no Senhor, confia nele. Viva uma semana abençoada em nome de Jesus.